segunda edição do Mundo Esportivo com Victor Consoli e com o nosso José Maria Mori. Grande abraço, a gente se encontra amanhã, 2h30 da tarde, no futebol da Série A2 do Campeonato Paulista e a despedida do Taubaté no campeonato. Grande abraço, bom final de semana. Tchau, pessoal. Cacique, no seu coração. Rádio Cacique, emoção em suas 6 décadas de história em Taubaté e região. Alô, amigos da Rádio Cacique de Taubaté. Aqui fala Vavá Beraldo. Tô passando por aqui para desejar aí um feliz aniversário para vocês, essa rádio de grande prestígio, tão querida na cidade e tem uma sintonia com a população de Taubaté. Parabéns, Rádio Cacique, vocês são demais. Obrigado pelo serviço que vocês prestam, pela comunicação, pela música, pela parte esportiva que vocês fazem aí com excelência. Muito obrigado, Rádio Cacique. Vida longa, sucesso sempre. E aqui falou Vavá Beraldo para vocês. Valeu! Rádio Cacique Taubaté, há 62 anos, a rádio da cidade. Cacique. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique. A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve. Diariamente às 5 da tarde. Aqui na Rádio Cacique, a informação na medida certa. Cacique. Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. São 13 horas em Taubaté, Cacique em Cultura vai começar. Dimas Oliveira está chegando e de cultura vamos conversar. Literatura, cinema e dança, teatro e música popular. Fique com a gente na Cacique agora, nossa cultura vamos festejar. Fique com a gente na Cacique agora, nossa cultura vamos festejar. Está no ar, Cacique Cultura. Apresentação, Dimas de Oliveira. Boa tarde, boa tarde. Aqui estamos no nosso Cacique em Cultura, pela nossa Rádio Cacique Taubaté. Essa sexta-feira maravilhosa, ensolarada, que continue assim, né? E estamos muito felizes porque hoje é um programa com uma energia incrível, porque eu vou receber aqui um convidado mais que especial, que é o Paulo Ribeiro, que é terapeuta ocupacional, e vocês vão sentir, assim como eu, uma energia fabulosa, extremamente positiva, vinda desse homem maravilhoso, né? Que é de Caçapava, viu, gente? Nascido em Caçapava. Boa tarde, Paulo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Dimas. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Poxa, com uma entrada dessa eu fico até sem graça, né? Não fique não, é a pura verdade, né? Uma energia tão positiva, né? E é tão difícil encontrar isso hoje em dia nas pessoas, não é? Eu acredito que as pessoas, elas estão ocupando a mente delas muitas vezes com as coisas negativas da vida. É verdade. Elas acabam focando mais nos problemas do que nas soluções, e isso influencia na energia que elas carregam. Mas a gente vai falar isso ao longo com certeza. nosso bate-papo. Paulo, queria saber o seguinte: você é nascido em Caçapava e veio para Taubaté, ou antes você fez um tour por aí? Eu fiz um pequeno tour. Eu sou nascido em Caçapava. Morei durante 4 anos aqui na cidade de Taubaté. Depois disso eu fui morar no sul de Minas, na cidade de Virgínia,
onde a minha mãe é nascida e na época a minha avó ainda era viva, meus tios, primos, a família mora lá. E eu resolvi morar lá na cidade, havia recebido uma proposta de emprego então, e fui ficar perto da família. Fiquei lá também durante uns 4, 5 anos e agora de volta a essa cidade maravilhosa que eu amo, morando aqui já há 5 anos. Que maravilha, e aqui estabelecido, com seu consultório, tudo aqui. Sim, aqui em Taubaté, né, eu voltei a morar aqui justamente por causa do meu trabalho, né? Porque em Minas, onde eu morava, não dava para atuar nessa área. Então eu recebi um convite de um amigo meu que trabalha também na área da saúde, ele é psiquiatra, e ele me fez um convite, eu aceitei e aqui estou trabalhando há 5 anos já aqui em Taubaté. Que bom, para a sorte dos taubatianos, né? Que sempre é bom contar com grandes profissionais. Ô Paulo, me diga uma coisa, a terapia. Muitas pessoas não sabem o que é terapia. Existe até um mito construído que terapia é coisa de louco, né? Então, vamos desmistificar isso hoje, né? E eu queria que você contasse, que a gente conversasse, explicasse aos nossos ouvintes o que vem a ser a terapia, como ela é dividida. Bom, já que nós estamos falando sobre cultura, né? Infelizmente, a nossa cultura, ela veio ensinando que terapia realmente é coisa de louco. Então, quando se precisa procurar por um psiquiatra, as pessoas já pensam, não, mas psiquiatra é coisa para quem tá maluco, é coisa de gente louca. E a terapia também foi levada por esse caminho. Infelizmente. Porque hoje em dia, todos nós precisamos ainda mais de terapia. A terapia, o mundo da terapia, ele sempre esteve aberto para todos. Certo. Procurassem, precisassem de ajuda, de um apoio, de ter um profissional ao lado que pudesse clarear o caminho, vamos dizer dessa forma. Mas hoje em dia, com os adventos, Covid e outras coisas que estão aí envolvendo o nosso mundo, percebe-se que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes emocionalmente. Sim. Principalmente depois do crescimento da dependência das telas. Hoje em dia ninguém faz nada sem estar com o olho no celular. Não, e é impressionante que você não vê uma pessoa sem um celular na mão, né? Incrível, incrível isso, né? É uma dependência, como você disse. É uma dependência e torna-se algo perigoso. Por exemplo, lá no consultório, nesses dias eu estava conversando com uma moça que me procurou e ela disse que ela já não sentia mais prazer em viver. Uma moça muito jovem, muito bonita, com um futuro brilhante pela frente, mas ela não sentia prazer em viver. E aí, no decorrer da conversa, eu pude entender que ela vive a vida dela de acordo com o parâmetro que a internet mostra. Então ela entra no Instagram, ela vê as pessoas que ela admira, ela vê a vida que aquelas pessoas têm e ela se compara com aquilo, e como a vida dela não está nada perto daquilo que ela está enxergando, ela começou a sentir, a não sentir mais vontade de estar viva, porque ela fala, poxa, eu não me enquadro nesse padrão, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para conquistar igual a fulana conquistou, igual fulano conquistou, e aí começa a criar essa falsa ilusão, porque a internet nem tudo é verdade. Eu acho que quase nada, né? Pois Principalmente nas redes sociais, né? Principalmente nas redes sociais, né? Então a gente sabe que não pode usar a rede social como uma régua na nossa vida. Mas o que tem acontecido hoje, infelizmente, é isso. As redes sociais, a internet, trazendo mentiras, trazendo informações falsas e as pessoas se alimentando daquilo. Então a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional é como o nosso corpo físico. Claro. Se eu me alimentar bem, né, se eu fizer uma dieta, se eu comer frutas, legumes, verduras, comer direitinho, fazer uma dieta legal, eu vou ter saúde, o meu corpo vai ficar bonito, vai responder para aquilo. E a saúde mental é a mesma coisa. Hoje em dia as pessoas elas não têm se preocupado em cuidar da saúde mental, infelizmente. Volto a dizer, pela cultura,
onde se diz terapia é pra gente louca e eu não quero parecer louco, então não vou procurar um terapeuta. E por estarem sempre se alimentando dessa comida estragada que o mundo está oferecendo. Engraçado, Paulo, que eu noto que muita gente, como você disse, o parâmetro que ela estabelece é naquilo que ela vê nas redes sociais. Mas nós sabemos que nem tudo que se coloca é verdadeiro. Sim. Aquilo muitas vezes muito falso, é fake. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falarem, não, eu coloquei isso porque assim vão pensar que, ou Y, Z e tal. Então é muito ruim. Se a pessoa ela realmente está atravessando por um problema, numa fase, ela vai piorar, porque ela vê que a vida dela é um lixo perto da vida do outro, que é maravilhosa, né? Um deslumbre. Então isso realmente, eu fico muito preocupado, sabe, com as redes sociais. Você sabe que nas atividades artísticas, hoje em dia, o principal quesito para contratar um ator ou uma atriz é quantos seguidores ele tem no Instagram. E eu vejo muitos colegas de profissão em depressão, porque eles são infinitamente melhores do que aquele que foi escolhido. Agora, lógico que ele não vai postar, né, aquilo que o outro está postando, né? Agora, infelizmente, muitas vezes um ator é avaliado pelas fotos de academia. Exato. Né? Ou beira de piscina, infelizmente. E você falou uma coisa interessante sobre número de seguidores, né? Eu tenho poucos seguidores, teoricamente, vamos falar aí, quase 4.000 seguidores. Perto de outros profissionais, né? Eu estou bem abaixo da média, vamos dizer assim. Mas quem que estipulou a média também? E outra situação é a compra de seguidores. Então você vê a pessoa ficando desesperada para poder crescer o número ali de seguidores, sim, comprando seguidores e vivendo essa vida fake. Vida fake, totalmente, ainda responde a esses seguidores. Eu acho até perigoso você ficar respondendo ou sendo cordial, né? Vamos dizer assim, com uma pessoa desconhecida, você não sabe quem é. Exatamente. Né? Quando me mandam alguma mensagem, eu não conheço a pessoa, eu nem respondo, porque eu não sei qual é a real intenção. E também nem sei se aquela pessoa é verdadeira, se ela existe. Que, aliás, isso começou a abordar ontem na novela Travessia. O problema de uma menina que está sendo iludida pelas redes sociais. Ela está conversando com uma nova amiga, mas na verdade não é amiga, é um homem por trás disso. Você me fez lembrar de um caso que eu tive, real, no consultório, de uma cliente que ela estava mantendo um relacionamento à distância com um certo homem, e todas as vezes que eles falavam de se encontrar, combinava algo, dava errado da parte dele. Esse final de semana eu vou estar de plantão, esse final de semana eu não posso ir, minha mãe ficou doente e nunca dava certo. Ela alimentou esse relacionamento durante anos. Nossa. E aí ela veio a descobrir que o cara bonitão da foto, sarado da foto, não era nada daquilo. Era uma outra pessoa, totalmente... Enfim, era tudo mentira. E ela não conseguia se desligar dessa relação. Então ela sabia que era mentira, ela sabia que a pessoa não existia, mas na mente dela foi criada uma história, uma realidade, e ela não conseguia sair daquilo. E ela então procurou ajuda para poder tratar, porque isso precisou ser tratado. Quando eu estou te contando essa história, eu quero falar para as pessoas que estão nos acompanhando que é muito mais grave do que a gente pensa a questão da saúde mental. Sim. A nossa mente, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Ao mesmo tempo, ela é inocente, como uma criança, sem maldade. Ela é inocente. A nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é real do que é falso. Já começa daí. Então, todas as vezes que essa pessoa que eu citei estava lá falando com alguém, mandando mensagem, combinando, declarando o amor, enfim, ela criou essa história na mente dela
ela colocou emoção naquilo que ela estava vivendo, e a partir daquele momento, aquilo se tornou uma realidade para a mente dela. Tanto é que quando ela identificou que aquilo era falso, a mente dela não conseguiu desapegar daquilo. Foi preciso fazer um trabalho mais objetivo, um trabalho mais profundo, para que ela conseguisse, então, encerrar aquele ciclo e seguir a vida dela, porque a vida dela estava travada. Uma coisa dessa pode levar até a pessoa a um suicídio, né? Sim, pode levar. E aí é interessante você levantar essa questão, porque a maioria dos casos quando eu falo de mim, eu falo da minha experiência, tá? Daquilo que eu vejo dentro do consultório. A maioria dos casos que eu vejo são pessoas que começaram com um probleminha minúsculo no passado, mas aquela velha história de sozinho eu resolvo, daqui a pouco isso passa. Ah, não fica assim não, daqui a pouco você melhora. Tá sofrendo por quê? Vamos ali tomar uma cerveja no boteco da esquina. Não, que procurar ajuda o quê? Homem não chora, homem não precisa disso. Sabe essa... Sim. E enfim, aí a pessoa vai tapando só com a peneira. Ela vai colocando ali um band-aid sobre o machucado, mas ali por trás a ferida está aberta, está apodrecendo, está inflamando e a pessoa não busca ajuda. Chega um momento que a pessoa chega no limite dela. E aí quando ela chega no limite, pode acontecer sim, da pessoa entrar numa crise, algumas vezes ansiedade, outras vezes depressão. E aí, esse estado depressivo, por exemplo, que eu conversei com você fora do ar, te contei um pouco da minha história, ele leva a pessoa a não ter o desejo de viver. É onde pode acontecer a situação do suicídio. Que absurdo. Olha, mas nós vamos continuar no próximo bloco, porque essa conversa está muito interessante com o nosso querido Paulo Ribeiro. E nós vamos voltar já. Vamos aos comerciais. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. IPTU em dia. Você contribui. Tremembé avança. Pague o IPTU total de 2023 até o dia 10 de março e garanta 10% de desconto. Com o IPTU, a cidade arrecada os recursos necessários para melhorar a cada dia a educação das crianças, saúde, segurança, cultura, esporte, lazer, infraestrutura e atendimento social para todos. Toda a população sai ganhando. Prefeitura de Tremembé, cuidando de nossa gente. Cacique! Sarampo voltou? A pólio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo, coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemdúvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Cacique. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental conta com um engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desratização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Cacique! A cidade inteira já se ligou. Que eu te dou, volta pra mim. Se eu cuidar do planeta com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Milclean vai cantar assim. Ganhar
Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté, há mais de 40 anos. Uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo que você precisa. Tintas Taubaté, lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante no ramo. Cacique. É mês de aniversário do Cardoso e tem um presentão pra você. Tubo esgoto Amanco Vavin só R$ 79,80. Confira outras promoções em nossas redes sociais. Vai construir? Chama o Cardoso. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Estamos aqui de volta no nosso Cacique Cultura. Eu estava conversando com o Paulo Ribeiro aqui nos nossos bastidores e ele falou uma coisa interessantíssima que eu vou perguntar para ele novamente, mas para que vocês conheçam isso. Sobre a nossa mente, que a nossa mente não tem passado, não tem futuro, ela tem o hoje, né? Como é que é isso, Paulo? É assim, Dimas, como a gente já estava falando aqui fora do ar. A nossa mente, ela é atemporal. Todas as vezes que você vê uma pessoa sofrendo de ansiedade, a ansiedade nada mais é do que a preocupação demasiada com o futuro. Algo que ainda não aconteceu e a pessoa começa a colocar energia naquilo, pensar naquilo e sofrer com aquilo. Por que, se aquilo ainda não aconteceu, que nós sentimos os sintomas físicos? Certo. Por que que acontece isso? Porque como a nossa mente não tem futuro, ela acredita que aquilo está acontecendo no exato momento. Então, um detalhe importante, a nossa mente trabalha através de imagens e de emoção. Quando eu fico pensando em algo do futuro, algo ruim que pode acontecer, eu estou criando a imagem e eu estou sentindo a emoção daquela dor que pode acontecer. Entendi. Como a mente não tem futuro, a mente acredita que aquilo está acontecendo no exato momento. É onde ela entrega os sintomas físicos para que a pessoa possa se livrar daquele problema. A mesma coisa é com pessoas que sofrem de depressão. Por exemplo, quantas pessoas eu conheço, talvez você conheça, quem está nos acompanhando conhece também, que teve um problema lá no passado e até hoje ela continua carregando aquele problema. Ela não libera o perdão, ela fica amaldiçoando uma pessoa que fez mal para ela no passado, ela fica remoendo aquilo. E todas as vezes que a gente começa a remoer algo do passado, a gente traz as mesmas dores do passado para o presente. Porque a nossa mente não tem tempo, ela é atemporal. Então uma pessoa que sofre de depressão é porque ela fica remoendo as coisas lá do passado. E a mente traz as dores para o agora. Então quero dar um conselho para quem está nos acompanhando agora. Se porventura você se enquadra nessa situação de ficar sofrendo por coisas do passado, ficar remoendo, de não conseguir liberar o perdão, eu te convido a fazer um teste. Libere o perdão para esta pessoa que te fez mal. Por quê? Primeiro, o perdão não tem a ver com a pessoa que nos ofendeu. Sim. O perdão tem a ver com nós. Claro. O perdão tem a ver comigo. Se eu consigo liberar o perdão para a pessoa que me magoou, que me machucou lá no passado, eu estou me livrando daquela dor. Eu estou encerrando um ciclo ali. Então o perdão tem a ver com quem perdoa. Segunda situação. Quando eu encerro esse ciclo, eu mostro para minha mente. Olha, mente, esse problema ficou lá no passado e a partir de agora eu estou iniciando um novo ciclo. Isso nos traz leveza. Isso nos traz segurança para continuar caminhando. Todas as vezes que eu fico remoendo uma dor do passado, eu entro num ciclo vicioso. Eu lembro da dor, eu choro por causa daquela dor, eu sinto raiva por causa daquela dor, e a raiva está vindo por quê? Por causa da dor. Que eu lembro da dor, eu fico triste e choro por causa da dor, sinto raiva porque eu chorei e fico nesse ciclo e a pessoa não sai disso. Ela não consegue quebrar aquilo que nós chamamos de padrão.
Ela fica repetindo aquele padrão. E quanto mais eu repito aquele padrão, mais angustiado eu fico, mais eu aprofundo naquela sensação de angústia, de dor, e a pessoa vai ficando cada vez mais depressiva. Eu tinha um amigo que eu até me afastei, porque todas as vezes que nós nos encontrávamos, ele só falava de traumas do passado, porque isso, porque aquilo, e culpando as pessoas, e ele ficava até alterado de falar isso, e eu falava para ele, esquece, passado é passado. E até brincava e falava assim, quem gosta de passado é museu, entendeu? Então deixa para lá, esquece isso. Não, eu não vou esquecer, porque isso, e desejando realmente todas aquelas coisas ruins, negativas, né? Aí eu pensei, falei, eu não consigo conviver com isso. Aí a melhor coisa foi afastar, porque ele não conseguia bloquear aquilo, né? E eu acho que é um atraso muito grande. Agora na pandemia, que nós tivemos 2 anos, né? Quando começaram aquelas notícias, e lógico, tudo muito incerto, você não sabe, a gente não sabia qual era a realidade daquilo. E de repente nós nos vimos confinados, né? Foi minha fase mais produtiva. Então, eu passei uma pandemia maravilhosamente bem, alegre, feliz, com muito otimismo, mas escrevendo, criando roteiros, né? Fazendo aquilo, brincando com os meus animais. Então, foi ótimo. Mas eu mantive a minha mente de coisas boas. Exato. Né? Porque senão a pessoa não consegue, como é que ela vai viver? Mas também eu fiz terapia, né? Pena que não foi com você. Ah, mas ainda dá tempo. Ainda então tá bom, porque assim eu posso ficar, porque eu estou acho que 80% curado, eu quero ficar 100%. Mas isso que você falou é algo muito interessante, porque o nosso corpo físico, ele vai nos responder de acordo com aquilo que a gente tem na nossa mente. Sim. Aquilo que nós estamos alimentando. Então, uma frase que eu ouvi durante a pandemia é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então foi o período que você mais produziu. Foi. Igual a minha. A minha melhor fase foi durante a pandemia. E não é porque as pessoas me procuravam, tá todo mundo ficando doido, vamos procurar terapia. Pelo contrário, a minha agenda praticamente fechou. Mas durante a pandemia eu tive tantas conquistas, eu aprendi tanto, conquistas materiais. Tive conquistas materiais, porque eu também estava com a minha mente ligada, voltada para coisas positivas, para coisas boas. Tudo que é criado à nossa volta começa primeiro através de um pensamento. Sim. Então, se nós temos um pensamento negativo a respeito de algo, aquilo ali, a tendência é dar errado. Certamente dá errado. É verdade. E pena que as pessoas não percebam isso. Não. Sabe o que acontece, Dimas? Quando as pessoas me procuram, a minha maneira de trabalhar é muito objetiva. A minha maneira de trabalhar, a maneira como eu trabalho, ela é conhecida como terapia super breve. Porque eu não amarro a pessoa, eu não prendo a pessoa. Uhum. Ao contrário, eu ensino ela como andar sem a minha ajuda. Porque o que eu quero? Eu quero que o Dimas me procure, que em 1 mês a gente resolva o problema do Dimas, o Dimas não fica amarrado a mim, mas quando ele encontrar alguém na rua, ele vai lembrar de mim e falar: olha, você está passando por isso? Procure o Paulo que ele consegue te ajudar. É isso que eu quero. É verdade. E eu quero que as pessoas se sintam livres. Isso que eu aprendi a respeito da mente, o poder da mente, eu aprendi na dor. aprendi na dor. Em 2018, eu passei por um estado de depressão, onde eu também quis suicídio, onde eu tentei suicídio, e através dessa dor eu descobri a cura, que é a ferramenta que eu uso hoje nas minhas sessões de terapia. Então, eu entendo isso como um chamado. Deus me escolheu para passar isso para o próximo. Então, a minha forma de trabalhar é essa, é ensinando as pessoas. E quando elas me procuram e eu ensino a elas a maneira como a mente funciona e o que elas podem fazer para quebrar o padrão, para alcançar um resultado diferente, as pessoas que me ouvem, as pessoas que entendem, elas saem dali transformadas. Isso é real, isso é verdade.
Que maravilha, que maravilha. Olha, hein, eu acho que você vai cuidar dos meus 20% aí que tá meio avariado. Paulo, uma coisa que você falou, você, quando você passou por essa fase toda, depressão e tal, até pensou em suicídio, mas você procurou ajuda ou você mesmo conseguiu, dentro de você, encontrar a solução? A solução estava dentro de mim, mas eu não sabia disso. Então, esse meu amigo que é aqui de Taubaté, que é psiquiatra, Dr. Rodolfo, quando eu estava morando em Minas, passando por essa situação, eu não tinha força para buscar ajuda. Eu não acreditava que eu precisava de ajuda, assim como a maioria das pessoas hoje em dia. Mas, quando eu sentia uma angústia, um desespero muito grande, uma dor no meu peito, eu mandava mensagem para ele, que é meu amigo. Eu não mandava mensagem para o psiquiatra, eu mandava para o meu amigo. E ele, entre uma consulta e outra, ele olhava o WhatsApp, me respondia as mensagens, me acalmava, me dava a atenção que eu precisava. E foi através dessa ajuda que ele me dava, desse suporte, que eu consegui entender que eu precisava de uma ajuda. Eu descobri, eu ainda não falei, né? Acho que não citamos, mas eu uso a hipnose dentro do consultório para tratar essas situações. Olha só. Eu uso a hipnose. Então, a minha formação é em hipnose clínica. Eu descobri a hipnose através desse médico, meu amigo, Dr. Rodolfo, que me indicou a hipnose. E aí eu fui, fiz o curso, fiz toda ali aquela imersão, né? Mas eu fui para buscar a minha cura, não para buscar como ferramenta de trabalho, porque até então eu dava aula e eu achava que eu ia aposentar nas escolas. Eu amava ser professor, estar como professor. E aí a hipnose entrou na minha vida dessa forma. Quando eu vi a mágica que ela fez na minha vida, eu falei, é muito grande para eu guardar só para mim. Olha só. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós vamos para os comerciais e nós vamos voltar e eu quero saber mais sobre a hipnose. E não só eu, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Tá bom? Então vamos para os comerciais e voltamos já já no Cacique em Cultura com o Paulo Ribeiro. Você está ouvindo Cacique em Cultura com Dimas de Oliveira. Seu estofado precisa de higienização ou conserto? Venha para a Vini Tapeçaria e Higienização. Somos especializados em residência e comércio. Higienizamos colchões, sofás e estofados de carros em geral. Retiramos do local com segurança e a garantia. Tá esperando o quê? Vem para a Vini Tapeçaria e Higienização. Temos a solução ideal para o seu estofado. WhatsApp 12997587886. Venha conhecer nossa linha completa de puff para decorar o seu ambiente. Quer ficar livre dos ácaros e sujeiras? O melhor preço e prazo de entrega da região você já sabe. Vini Tapeçaria e Higienização é a sua solução. Cacique. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão, análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Você está ouvindo Cacique em Cultura com Dimas de Oliveira. Olha, estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. E olha, este bloco, gente, vai ser muito interessante. Porque o Paulo Ribeiro vai nos contar sobre a hipnose. Inclusive, ele trabalha com hipnose e eu até estava perguntando, mas olha, aquela coisa do pêndulo, né, a corrente do relógio, né, porque é o que a gente vê nos filmes, né, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é, o que significa e a importância da hipnose numa terapia, num tratamento feita por um profissional. Paulo, conta tudo. Vamos lá. É importante dizer que a hipnose, o estado de transe hipnótico, é algo natural da mente do ser humano. Então, eu costumo dizer para as pessoas que a gente já vem com esse item de fábrica. Deus já nos criou dessa maneira. Todo ser humano, por mais que ele tenha medo de hipnose, que ele fique preocupado quando escuta essa palavra, pelo menos 90 vezes por dia, cientificamente comprovado,
ele entra em estado de transe. Como assim, Paulo? É impossível, nunca entrei em transe, você tá ficando maluco. Eu vou te dar aqui alguns exemplos e você vai responder para mim se sim ou não, e nós vamos entender o que é o transe hipnótico. Primeiro, alguma vez você já pegou o seu carro para sair, por exemplo, da sua casa para vir para a rádio, para ir da sua casa até o shopping, um caminho que você já conhecia. Você entrou, deu a partida no carro e quando você viu, você já estava lá no lugar, sem perceber? Sim, já aconteceu isso comigo. Pois é. Eu tenho certeza que alguém aí que está nos acompanhando já passou por isso também. E fiquei assustado. E fica assustado. Porque você não entra na contramão, você não ultrapassa um sinal vermelho, você não atropela ninguém, mas você simplesmente sai do ponto A, chega no ponto B sem perceber. Esse percurso você fez em transe hipnótico. A pessoa estava em transe o tempo todo. O que é o transe hipnótico? Ele nada mais é do que um momento em que a mente precisa tirar um tempo para economizar energia. Então, tudo aquilo que eu estou aprendendo, vou usar o exemplo da direção, dirigir. Quando eu estava lá na autoescola, o instrutor falava para mim, olha, senta bonitinho, puxa o cinto, arruma o espelho, aqui ó, primeira, segunda, ele vai ensinando você e você tem que colocar energia para aprender aquilo, você precisa guardar aquilo. Sim. Então, a primeira vez que você dirige tem esse processo, a segunda vez, a terceira, daqui a pouco, meu amigo, você está entrando no carro, você já está dando a partida, já está saindo, já está colocando o cinto ao mesmo tempo, as mulheres já estão passando batom, retocando maquiagem e já estão indo, sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. Por quê? Porque quando repetimos padrões, eles se tornam uma programação na nossa mente. Por quê? Porque a mente precisa economizar energia. Então, se eu fico muito consciente em algo que eu estou fazendo, eu estou gastando energia com aquilo. Uma vez que eu aprendo, a mente consciente joga para o inconsciente e eu faço aquela situação inconscientemente. Porque desta forma eu economizo energia. Olha para você ver como o assunto é muito linkado. Eu falei sobre fazer coisas estando inconsciente, né? Fazer as coisas automaticamente, porque vira padrão. Vira padrão através da repetição. Quantas vezes você já viu, por exemplo, uma briga de casal, onde o casal tá lá discutindo, brigando, falando, gritando, e quando dá um estalo, aí um olha pro outro e o outro fala, nossa, eu nem sei porque que eu tô gritando, eu nem sei porque que eu fiz isso, me desculpa, nossa, eu perdi o controle, não sei o quê. Porque aquela ação ali, ela fez inconsciente. Quando ela identifica que ela está naquela situação, conscientemente ela consegue quebrar o padrão. Só que aí tem um detalhe muito importante. Nossa mente consciente equivale a 5%. E o nosso inconsciente equivale a 95%. Uau! Uau! E nós somos levados a fazer as coisas de forma automática. Por quê? Pela repetição de padrão, a mente consciente, 5%, pega aquela situação, joga no inconsciente, 95%, para economizar energia. Então, quando eu começo a repetir certos padrões na minha vida, ainda que eles sejam padrões negativos, pela repetição a minha mente entende que aquilo me faz bem, se eu estou repetindo, joga na minha mente inconsciente, vira uma verdade para mim, vira um padrão, uma programação mental. Então, quando eu conscientemente identifico que eu estou fazendo algo que é errado, eu identifico com 5%. Só que 95% fala assim, não é errado não, você já faz isso há tanto tempo. Você faz isso, você repete isso todos os dias, você não fica sem fumar nenhum dia, por que você vai parar de fumar agora? Sabe aquela história da academia? Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu começo. A dieta, segunda-feira eu começo. É por isso. Porque o Paulo passa em frente ao espelho, se vê no espelho e fala, nossa, eu tô meio gordinho, preciso fazer uma dieta, preciso ir pra academia. 5% da minha mente. 95% da minha mente fala, que isso aí, ó, controle da Netflix aí. Aí a barra de chocolate que tá lá no armário, senta aí na frente da TV, vamos comer, segunda-feira você faz academia, outro dia você faz academia. Então, tudo aquilo que nós repetimos, seja bom ou não,
pela repetição, a mente entende que a gente gosta daquilo, joga na nossa mente inconsciente e a gente passa a repetir aquilo como um padrão de vida e faz aquilo de forma automática. Aí que mora o grande perigo. Porque aí as pessoas elas podem se afundar na depressão, na crise do pânico, síndrome do pânico, na ansiedade e qualquer outra situação aí que possa trazer mal para ela. No meu trabalho, o que eu faço? Com a hipnose, que eu citei, é natural da mente do ser humano. Eu junto o poder que a pessoa já tem na mente dela, que é natural aquilo, com a técnica que eu tenho. Então eu associo a minha técnica com algo que é natural da mente da pessoa que me procurou. E aí a gente entra na mente inconsciente, que é onde está aquela programação negativa, e a gente faz uma reprogramação mental. É isso que acontece. Por isso que a hipnose ela dá resultados muito rápidos. Como eu disse, é uma terapia super breve. Porque a gente entra lá no computador, vamos falar dessa forma para ficar de fácil entendimento, como se o cérebro fosse o computador, a mente fosse o sistema operacional e as crenças que a pessoa tem são os programas que fazem aquele computador rodar. Se a minha programação tiver com vírus, aquele computador não vai funcionar legal. Não vai acontecer nada. Com a hipnose, o que a gente faz? A gente entra lá no sistema operacional e faz uma nova programação. E dessa vez positiva, de acordo com a necessidade da pessoa que está me procurando. Que maravilha, gente. Olha, tá vendo? Não é nada daquilo que a gente vê nos filmes, né? Naqueles filmes antigos. Que maravilha. Me diga uma coisa, Paulo, uma curiosidade. Também dá resultado para deixar o vício? Sim. Cigarro, álcool. É interessante. Ontem mesmo eu respondi uma pergunta, essa pergunta. A pessoa que ela tem problema com vício, ela se torna dependente fisicamente e emocionalmente. Fisicamente, só se resolve com remédios. Então, ela precisa procurar um psiquiatra, um especialista, para tomar a medicação. Do emocional, a gente cuida. Do emocional, pode me procurar, que a gente consegue, sim. E quando associa a terapia aos remédios, à medicação, a gente consegue abreviar o tempo que a pessoa vai passar ali com por exemplo, o psiquiatra, que eu trabalho com psiquiatra. Então, o tempo ali de acompanhamento com o psiquiatra é mais ou menos de 1 ano. Quando eu estou cuidando do mesmo paciente que o psiquiatra está, a gente consegue reduzir esse tempo. Muitas vezes não reduz o tempo, mas reduz a dosagem da medicação. E a gente sabe que ficar dependente do remédio hoje em dia não é algo interessante. Não, é horrível. A pior coisa que tem é você ficar nessa dependência, né? Nessa dependência química. E às vezes é difícil a pessoa largar, né? Sim, é difícil. É difícil por quê? Porque é o padrão que foi estabelecido. 95% da mente da pessoa acredita que ela é dependente daquilo. E aí é um padrão estabelecido. Eu dependo do cigarro, eu dependo da bebida, eu dependo do fulano de tal. Quantas menininhas você vê por aí chorando? Eu não sei viver sem ele, nunca mais vou amar ninguém como amei essa pessoa. É uma dependência emocional. Eu deito no chão de rir quando eu escuto alguém falar isso, gente. Eu não posso rir, eu faço a pessoa parar de chorar nessa hora. Não é, gente, é muito engraçado. Como isso? Eu sempre falo, sabe? Para as pessoas, você só consegue amar alguém se você se amar. Você só respeita quando você se respeita. Exatamente. Então é uma coisa que eu trabalho muito e trabalhei muito comigo para me amar. Eu falo, nossa, eu sou tão apaixonado por mim, tão apaixonado, que é diferente você se amar e se respeitar do que você ser narcisista. Sim. Né? Então eu procuro me amar para poder amar. Mas eu vejo que falta muito amor próprio, né? Entre as pessoas, né? Eu faço um trabalho e aí eu falo para a pessoa assim... Olha, nós vamos falar sobre... isso, agora no próximo bloco, que nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Não esqueça, hein, Paulo? Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Cacique, no seu coração.
No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão, análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12 2123 9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Então, estamos aqui de volta no nosso Cacique em Cultura com o Paulo Ribeiro. E Paulo, vamos continuar agora que eu quero saber exatamente tudo que você estava falando. Bom, vamos lá. Uma informação importante aqui que eu quero dar também, que eu acho bem interessante as pessoas saibam que uma pessoa que passa por um estado de hipnose, ela não fica desligada. Ela não dorme, ela não perde o controle, ela não fica inconsciente. Isso tudo é, como você disse, é história de filmes antigos. Ou como os programas de domingo, quando eu era criança, eu me lembro, nos programas de domingo, que ia lá o cara que ia hipnotizar e trazia a pessoa da plateia, e a pessoa dormia, esquecia, enfim. Isso não existe. Então, olha, gente, se isso não existe, com certeza você não vai ver o Paulo de turbante na cabeça, né? Aquela pedra brilhante aqui, né? Não vai ter, né, Paulo? Não tem incenso, não tem gnomo, não tem nada disso. Hipnose é ciência pura. Hipnose não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver. Hipnose é ciência. Hipnose é estudo da mente, é estudo do cérebro do ser humano. Então, todas as vezes que uma pessoa entra num estado de hipnose, ela está consciente do que está acontecendo, ela lembra de tudo o que aconteceu e ela, é importante dizer, ela está no controle do que está acontecendo. Ainda que o profissional fale para ela algo que vá contra os valores, contra os princípios dela, a mente bloqueia aquilo, porque a pessoa está consciente, ela sabe o que está acontecendo. Eu acho muito interessante dar essa informação. Voltando naquele assunto, quando você falou a respeito do amor. Sim. Eu faço um trabalho onde eu peço para a pessoa assim, rapidamente, responda para mim as 5 pessoas mais importantes da sua vida. Responde, rapidamente. E a pessoa, fulano. Tá, cadê seu nome na lista? E se seu nome aparecesse nessa lista, em que lugar ele estaria? Não estaria em primeiro, nem em segundo, às vezes está lá por último. Por quê? O que eu vejo nas pessoas hoje em dia é elas se colocando em segundo, em terceiro plano. Então, a mãe precisa cuidar do filho, a mãe precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar do marido, ela precisa fazer a janta, ela precisa lavar roupa, e enfim, um monte de tarefa para fazer. E ela vai ficando por último. Eu ensino as pessoas a serem um pouco egoístas quando elas me procuram. Mas de um jeito bom. Se amar, se valorizar, se colocar em primeiro plano. Até para que você possa cuidar das pessoas de quem você ama. Como que eu vou cuidar de uma pessoa que eu amo se eu não estou bem? Então eu preciso primeiro me cuidar para depois, sim, eu dar para as pessoas que me procuram aquilo que elas precisam. Sim. Outra coisa que você citou no bloco anterior, e tem uma frase que fecha aquilo que você falou a respeito do amor, que é isso que a gente está falando agora, que é: a maneira como eu me vejo ensina ao mundo como eu quero ser visto. A maneira como eu me trato ensina ao mundo como eu desejo ser tratado. Então, tem aquelas pessoas que vivem dizendo assim: eu só arrumo um relacionamento tóxico. Minha namorada não me respeita, vive me traindo. Meu namorado não me respeita, vive me traindo. Eu só arrumo um namorado que me agride, isso e aquilo. Mas e aí, como que você se enxerga? O que é que você vê quando se olha no espelho? Qual é a imagem que você tem da pessoa quando você se olha no espelho? A maneira como eu me vejo ensina ao mundo como eu quero ser visto. Verdade. Então eu acabo atraindo para mim aquilo que eu acredito que eu mereço. A terapia trabalha até isso, você entende? Não é uma questão de, eu estou doente e vou procurar um terapeuta. Não,
É uma questão de autoconhecimento, de trabalhar a sua autoestima, de trabalhar a sua autoconfiança, de trabalhar o seu empoderamento como ser humano. Quantas pessoas elas têm dificuldade em dizer não e ficam engolindo coisas que elas não gostam? Ficam dizendo sim para tudo. Eu digo sim para tudo porque eu não consigo dizer não. Quando na verdade você está dizendo não para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Todas as vezes que eu deixo de dizer o não pro Dimas, para agradar o Dimas, eu estou talvez me desagradando e estou dizendo não para mim. E como que fica essa situação? Cadê o amor próprio? Cadê a autoestima? E as pessoas estão esquecendo disso hoje em dia. Então a terapia, eu acho interessante também dizer aqui, não é para quem está louco, não é para quem está doente, não é só para quem está depressivo, ansioso, não. Terapia é uma ferramenta de autoconhecimento. E o autoconhecimento abre portas. Abre portas. O autoconhecimento vai trabalhar sua autoestima, vai trabalhar sua autoconfiança, vai trabalhar seu amor próprio, vai trabalhar vai virar várias chaves na sua cabeça, inclusive vai trazer para você a chave que vai abrir portas de muitas oportunidades nessa vida. Basta querer, basta procurar, né? E ter esse conhecimento todo, né? Sim, a pessoa tem que estar aberta, sabe? É interessante você falar isso, porque eu me lembro de um caso onde a filha levou a mãe até o consultório, porque ela queria que a mãe parasse de fumar. Então a filha sentou na minha frente, ao lado da mãe, e ela começou a falar, a filha, não, porque a minha mãe fuma o dia inteiro, a minha mãe fica fedendo cigarro, a minha mãe pega os netos dela, os meus filhos ficam cheirando a cigarro, a minha mãe tem que parar de fumar, a minha mãe isso, a minha mãe isso, a minha mãe isso. E a mãe não abriu a boca um minuto. Aí eu percebi, falei para a filha se retirar da sala, e aí eu virei para a mãe e falei, e aí mãe, como que a gente faz com essa questão do cigarro? Aí ela falou assim, o meu amigo? Nunca que eu deixo o meu amigo. Eu falei, quem é seu amigo? O cigarro. Eu fumo desde os 13 anos de idade. Eu levanto de madrugada para fumar. Eu fumo no chuveiro. Eu acendo o cigarro no banheiro e tomo um banho, fumo, tomo um banho, fumo. Eu fumo o tempo todo. Ou seja, mais do que uma dependência emocional. Ela tinha personificado o cigarro. O cigarro era amigo dela. Como que uma mulher dessa consegue deixar de fumar? Só porque a filha levou. Eu não faço milagre, eu não faço mágica. Aí eu chamei a filha e falei, olha, infelizmente eu não consigo ajudar, porque a sua mãe está decidida a não parar de fumar. Então o princípio de tudo é a pessoa desejar a mudança. Não adianta você pegar pelo braço e levar até o médico, até o consultório, seja lá onde for, hipnose, constelação familiar, reiki, seja lá o que for. A linha que for, se a pessoa não tiver o desejo dentro dela de mudança, nada acontece. Porque a transformação acontece de dentro para fora. Olha, isso, você vê, muita gente não sabe disso, né, Paulo? Que depende também, né, da pessoa. É o tal negócio, não é nenhum curandeiro, né? Que a gente chega e fala assim, eu quero, ou não, alguém fala, o Dimas tem que parar de fumar. Não, mas eu não quero parar de fumar. Né? Então eu preciso querer, né? Eu preciso me colocar à disposição, né? Para que isso aconteça. É como eu disse, vou usar o exemplo do meu trabalho mais uma vez, que é a hipnose. Então, toda hipnose, a pessoa está consciente. Então, se eles acreditam o quê? Que eu vou falar pro Dimas, durma, o Dimas vai dormir e eu vou falar, a partir de hoje você não fuma mais, abre o olho, tchau. É isso que eles pensam. E não é isso que acontece. Se a pessoa me procura porque ela está entendendo que ela precisa de ajuda para curar algo, para resolver algo, eu consigo ajudá-la. Porque já nasceu dentro dela o desejo. Agora, se ela é levada por alguém, eu vim aqui porque a minha esposa disse que eu preciso parar de fumar, que eu preciso parar de beber. Mas você quer parar de fumar? Você quer parar de beber? Não, não quero. Então, não tem o que fazer. Não existe uma mágica. Uma coisa que você quer e outra que as pessoas querem. Paulo, me diga uma coisa. A arte, para uma pessoa que faz terapia, que ela está em processo muitas vezes depressivo, a arte é importante para essa pessoa? A arte é muito importante. A arte é uma terapia, né?
A música é uma terapia. A arte já abrange tudo, né? Mas você pode ver que as pessoas, elas sempre estão procurando uma porta de escape. Muitas vezes fugir dos problemas. E como eu disse lá no início, naquela questão de ir para bar, ir beber, ir para balada, e isso não resolve. Existe sim maneiras positivas de encontrar essa alegria, essa felicidade interna, que é através da arte, como você está falando, também é uma grande possibilidade, né? Um animalzinho dentro de casa, ter um animal dentro de casa. Eu, por exemplo, em 2018, quando eu passei por esse estado depressivo, eu tinha um cachorro que para mim era minha filha, dormia na cama comigo, a Mel, Border Collie, e ela me deu muita força. Ela me deu muita força. Não que vai trazer a cura, mas é algo muito importante de se ter. Um animalzinho, fazer coisas que nos tragam prazer, coisas que nos deixem feliz. Tem que nos deixar feliz. E eu falo isso de uma maneira, gente, como se isso fosse um exercício a ser praticado. Porque quando a pessoa se encontra num estado depressivo, por exemplo, ela perde o prazer em tudo. Em tudo, né? Em tudo, infelizmente. Ela perde o prazer em tudo. Então, fazer algo que a pessoa gosta se torna um grande desafio. E o que eu aconselho às pessoas é: faça sem ter vontade. Faça sem ter coragem. Vai e faz. Porque uma vez que você vai e faz, a sua mente entende que você está quebrando um padrão. Sim. E ela começa a aprender aquilo novo que você está ensinando para ela. É verdade. Você tem toda a razão. Olha, Paulo, é fascinante esse mundo, né? Você falou do cachorrinho, né? O cachorrinho, o animalzinho de estimação. Eu tenho 3. Que são minhas paixões, né? O Cook, a Meg e o Raul. 3 terroristas, gente. Fazem comigo o que eles querem, né? Mas é tão bom, né? Eu acho que ajuda também. Eu também passo muito meu tempo lendo. Eu gosto muito de leitura. Eu escrevo muito. E procuro me cercar de coisas boas. Sim. O passado ficou lá atrás. Acabou. Eu detesto fazer exumação, entendeu? Odeio isso, sabe? Passou. E às vezes eu até esqueço os nomes de quem pode ter me prejudicado no passado, eu esqueço. Sim. Às vezes eu tento lembrar, meu Deus, como é que se chamava aquela pessoa, como é que ela era, tal. Eu vejo o rosto e não lembro mais o nome, porque eu consigo apagar até o nome da pessoa. Que bom. Então isso, gente, é uma maravilha, porque assim a gente consegue ser feliz. Olha, o Paulo Ribeiro, ele deveria estar aqui toda semana, porque é um esclarecimento total para todos nós que precisamos, né? Todos nós precisamos disso, né? De terapia, mas eu sei que ele tem a agenda cheia, então agora eu quero saber do contato do Paulo para vocês procurarem o Paulo Ribeiro, tá? Eu tô na fila. Vai ser um prazer estar aqui com você, né? Numa próxima oportunidade. O meu consultório, novinho agora, ontem fez 2 semanas que eu mudei de endereço. Eu tô ali na Dr. Souza Alves, próximo ao Banco Cicobi ali. Tá. De segunda a sexta, tô ali atendendo, das 9 da manhã até as 7 da noite. E para marcar a consulta, para tirar dúvidas, é através do meu WhatsApp. Tá? Aí, outra vez também do meu Instagram. O que é mais fácil, será, de passar? Instagram ou WhatsApp? Os dois. Então o WhatsApp, que é o 99602 3695. 99602 3695. Perfeito. E lá nas redes sociais, no Instagram, procurar por Paulo Ribeiro. É o primeiro que aparece na busca lá, graças a Deus. Dizem que isso é bom, né? Não sei se é verdade. Mas se procurar por Paulo Ribeiro lá nas buscas, é o primeiro que aparece. E lá no Instagram é interessante porque eu sempre faço lives, eu posto vídeos, eu faço enquetes, então eu estou sempre respondendo para as pessoas que me seguem, tirando dúvidas, esclarecendo e muitas vezes até mesmo ajudando as pessoas ali online, aquilo que a gente consegue fazer. Não precisa estar dentro do consultório apenas, ali por essa ferramenta consigo também dar um suporte. Eu sei, eu tenho acompanhado, eu estou vendo. Que bom. Eu acho o mundo da mente fascinante.
fascinante. Eu fui casado com uma psicóloga, né? 10 anos. E eu sempre achava aquilo uma magia. Só que, de repente, com o passar dos anos no casamento, né? O simples fato de você erguer uma xícara, né? Você está sujeito à análise. Então, aí realmente não deu mais. Aí complica. Aí complica, né? Quando a psicologia está dentro de casa, né? Mas é muito interessante. Eu vejo ali no seu canal, olha, pessoal, lá no Instagram, viu? Tem muita coisa interessante, que aí você realmente, você fica matando a curiosidade de uma série de assuntos, né? E depois você toma o impulso para ir ao vivo e a cores. Exatamente. Né? Além do que também é um privilégio conversar com essa simpatia do Paulo Ribeiro. Viu, gente? Então, olha, faça o que eu estou pedindo, hein? Consulte e realmente marque, que vale muito a pena, viu? Eu acho que tudo que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental, principalmente em tempos tão conturbados, é uma obrigação nossa. Porque eu venho de uma outra geração, né? Já estou com 64 anos, caminhando para os 65, e olha, pessoal, eu nunca vi nós precisarmos tanto de um amparo psicológico como nós estamos precisando agora. E eu acho importante dizer também que cuidar da saúde é um investimento, não é gastar dinheiro, sabe? Eu acho tão gostoso quando alguém me manda uma mensagem e ela fala assim, e qual o valor do investimento? Eu falo, tô falando com a pessoa certa. Não é verdade. Porque é um investimento, é saúde. E o corpo físico, ele vai funcionar melhor quando a nossa mente estiver saudável. Lembrem-se, é um computador e o sistema operacional com a programação ali. Se a programação estiver cheia de vírus, aquele computador para nada serve. Não, para nada serve. Aí não vale a pena, aí é complicado. Então eu vejo que é dessa maneira, né? Que tem que ser. Olha, Paulo, vou te falar uma coisa. Um prazer imenso falar com você. Você realmente é uma pessoa que você esclarece e isso é muito importante, viu? Muito obrigado pela tua presença. E eu que agradeço por esse convite, o prazer todo meu. Foi muito leve, foi muito tranquilo. A gente fica um pouco apreensivo no início, né? Mas foi muito gostoso estar aqui e eu espero voltar outras vezes. Mas com certeza, a casa é sua e estará novamente aqui no nosso Cacique em Cultura. Pessoal, um ótimo final de semana a todos, um sábado maravilhoso, um domingo melhor ainda, sem chuva, muita paz, muita energia positiva e o meu beijo maior para todos vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo dia. Você ouviu Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Cacique no seu coração. Rádio Cacique, emoção em suas 6 décadas de história em Taubaté e região. Alô, amigos da Rádio Cacique de Taubaté. Aqui fala Vavá Beraldo. Tô passando por aqui para desejar aí um feliz aniversário para vocês, nessa rádio de grande prestígio, tão querida na cidade e tem uma sintonia com a população de Taubaté. Parabéns, Rádio Cacique, vocês são demais. Obrigado pelo serviço que vocês prestam, pela comunicação, pela música, pela parte esportiva que vocês fazem aí com excelência. Muito obrigado, Rádio Cacique. Vida longa, sucesso sempre. E aqui falou Vavá Beraldo para vocês. Valeu! Rádio Cacique Taubaté, há 62 anos, a rádio da cidade. Cacique. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique. A cada dia um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve na Rádio Cacique. O seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve diariamente às 5 da tarde, aqui na Rádio Cacique. A informação na medida certa. Cacique! Desenvolve Cidade. Oferecimento.
Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique. Ei, você, de Taubaté e região, está cansado daquela conversa que o melhor local para você comprar seu carro é aqui ou ali, que o carro é conservado e sem problemas? Você precisa conhecer um novo conceito em loja de automóvel, Prime Stone Autos. Uma nova experiência na hora de comprar ou trocar de carro. A melhor avaliação do seu usado você só encontra aqui. Rua Polônia 18, Jardim das Nações, Taubaté. Carros impecáveis, vendedores especializados para atender e entender a sua necessidade e com o selo de garantia que só a Prime Stone tem. Prime Stone Autos. Descubra um novo conceito em vendas de automóveis. Mais informações 12 99127 3034. É mês de aniversário do Cardoso e tem um presente